Amém. Vamos então abrir nossas Bíblias em Esdras, capítulo 3, para essa ministração da palavra de Deus. Esdras, capítulo 3. Quem pode ler? De versículos 1 a 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Amém. Essa é a história do retorno do povo de Deus a Jerusalém. Quando eles chegaram lá em Jerusalém, vocês acham que a primeira coisa que foi construída foi o templo? Não, foi um altar. Um altar ao Senhor. Aqui diz que eles começaram, no versículo 2, na versão King James, a soerguer o altar de Deus com o objetivo de voltar a oferecer holocausto sobre ele, porque assim tinha sido enviado ou ensinado por Moisés, lá nos livros de, se não me engano, Êxodo em diante. E construindo um altar, o que aconteceu? Versículo 3. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos. O altar, hoje em dia, é os nossos corações, são os nossos corações. E o que nós vemos ao nosso redor é uma sociedade totalmente caída, totalmente quebrada, ensinando coisas erradas, ensinando palavras que são contra a palavra de Deus, ensinos errados. E mesmo assim, nós precisamos construir diariamente para Deus um altar de entrega, um altar de leitura da palavra. Não importa quem nos cerca, se nos odeia, não concorde com o que nós pensamos, nós temos que construir um altar diário. E como é que você faz isso? Lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias, buscando a face de Deus, louvando ao invés de murmurar. Nós temos aqui que eles ofereceram holocaustos. Qual é o sacrifício que você faz hoje a Deus? Será que é holocausto? Ou será que é louvar no meio da tribulação? E aí, depois de construído o altar, eles começaram a reconstruir o templo, né? Diz no versículo 7, deram, portanto, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano, para a cidade de Jope. Tudo conforme a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês, versículo 8, do segundo ano, depois de chegarem à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra de construção do novo templo de Yahvé, o Senhor. Depois de construído o altar, eles começaram a construir o templo. Foi o que aconteceu aqui. Quem é o templo hoje em dia? Sou eu e você. Nós temos que diariamente desenvolver a nossa salvação com temor e tremor.
E eles começaram, naquela época era o templo físico, hoje somos nós. Então, aí começavam a construção do templo, depois tem o louvor, começavam a adorar, no versículo 11, render graças ao Senhor, que dura para sempre. Mas parecia tudo bom, tudo bonito, tudo maravilhoso, quando de repente, no capítulo 4, quem pode ler? Esdras 4, versículo 1. Lê aí, filho. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas. Não, é 4. Esdras 4, versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Versículo 3, pode ler. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. 4. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los para que não continuasse a construção. 5. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Depois que começou a construção do templo, os inimigos usaram a primeira estratégia. Nós vamos ajudar vocês a construir. Nós não podemos deixar que pessoas que não têm o Espírito de Cristo, que não são discípulos de Jesus, venham dirigir as nossas vidas, venham querer construir junto conosco. Não existe como haver comunhão entre a luz e as trevas. E essas pessoas se aproximaram deles. E quando viram que Zorobabel e os líderes não deixaram, porque eles falaram, não convém que vós trabalhemos juntos na construção do templo, eles mudaram a estratégia, começaram a desanimar o povo e desencorajar aqueles que estavam construindo. E não só isso, a intimidar, atrapalhando a realização da obra. Quando você começa a criar algo na sua vida espiritual, leitura bíblica, oração, começa a abençoar a vida das pessoas, lembre-se, vai haver oposição. Não espere que o inimigo vai ficar de braços cruzados, esperando que você continue a fazer o bem, a praticar a palavra de Deus, a meditar nela. Não só isso, a terceira estratégia, subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução. Olha só as táticas do inimigo, usando pessoas poderosas para parar a obra de Deus na sua vida. E o que acontece? Essa obra ficou parada durante 16 anos, historicamente falando. 16 anos a obra do templo foi parada por causa dos inimigos do povo de Deus. Toda vez que você começa a edificar algo em Deus, sua vida de oração, leitura da palavra, sempre vai haver uma distração do inimigo ou uma tentativa de te parar. Você precisa se levantar contra isso. Você precisa desenvolver a sua salvação. E as lideranças precisam animar o povo, animar no sentido de motivar a leitura bíblica, a oração e a busca da face de Deus. Amém?
Essa é a pequena meditar que eu tenho para hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.